E com o fim das convenções, os candidatos à presidência se preparam agora para começar a campanha pelo Brasil a partir das alianças que construíram nos estados. Um levantamento da CNN mostra que o ex-presidente Lula do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL têm palanques na maior parte dos estados. E para entender melhor todo esse cenário atual, a gente vai conversar agora com o cientista político Rafael Cortez. Rafael, muito bom dia, você nos ouve bem? Bom dia, Kenzo. Stephanie, escuto bem sim. Prazer estar conversando com vocês. Então vamos lá, Rafael. Vamos começar então, Rafael, falando sobre a importância, né, da definição desses palanques agora e de todas essas chapas para começar esse corpo a corpo, né? Explica para a gente melhor, para quem está em casa, o quanto que isso é importante, o quanto que isso pode dar força para cada um desses candidatos a partir de agora, quando a campanha de fato começar na prática ali de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Olha, Kenzo, é muito importante. Não é por um acaso que os candidatos fazem um esforço para costurar alianças, não só no âmbito nacional, né, construção da chapa, da coligação eleitoral, mas, sobretudo, dos palanques estaduais. E a ideia é, basicamente, nacionalizar essa campanha. É muito difícil, muito custoso fazer campanha de forma simultânea e intensa nas 27 unidades federativas, né, pedindo voto para o eleitor, procurando manter uma campanha animada, mobilizada, fazendo interlocução com os diferentes grupos políticos e sociais. Então, para tentar minimizar o desafio, né, as campanhas presidenciais, em geral, elas tendem a aumentar a sua coligação, ou seja, diminuir o número de adversários buscando o voto e costurando essas alianças nas eleições estaduais, né, os chamados palanques estaduais. E aí, a partir dessa lógica, a campanha ganha uma espécie de musculatura e ajuda a tornar mais eficiente essa comunicação política. Então, esse esforço foi super relevante, a gente viu uma redução de candidatos na última hora, mas ainda assim vai ter uma campanha muito fragmentada e provavelmente uma campanha muito disputada, talvez uma das mais disputadas da história recente, da história da política brasileira. Ô, Rafael, obrigada pela tua presença aqui com a gente no fim de semana. Meu bom dia também para você. Justamente falando dessa ausência, né, de alguns candidatos, muitas desistências em cima da hora, dessa dificuldade da terceira via. A gente vê o PDT de Ciro Gomes praticamente isolado, o partido foi que teve talvez a maior dificuldade em costurar essas alianças, e o MDB da Simone Tebet nos estados apoiando outros candidatos. Quer dizer, isso é um reflexo, é uma consequência da terceira via ou é já projetando uma dificuldade para quando essas campanhas forem para a rua mesmo? É causa ou consequência dessa dificuldade da terceira via, hein, Rafael? A sua pergunta é ótima, objeto de muita pesquisa, a gente tentando sempre o que causa o quê. Eu diria que assim, o fundamental, o ponto de partida para pensar essa fraqueza de algumas candidaturas em construir esses palanques é uma percepção de que a própria elite política não enxerga uma tendência de crescimento desses projetos. Então, os partidos, os líderes, preferem fazer apostas mais seguras em relação a candidaturas que podem trazer um benefício eleitoral mais concreto. Não é por um acaso, por exemplo, que a chapa do ex-presidente Lula é uma chapa com muito partido e a chapa do presidente Bolsonaro também pegando legendas muito, muito importantes. Então, elas antecipam não só uma fraqueza no tempo presente, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto, está lá o Ciro, Simone Tebet, só para dar alguns exemplos, que não conseguem chegar nos 2 dígitos. Né? Então, traduz essa fraqueza no tempo presente, mas especialmente uma antecipação de que, ao longo da campanha, a tendência, de fato, é a polarização Lula e Bolsonaro ser o protagonista dessa disputa. Agora, isso não quer dizer que essas candidaturas não vão ser importantes, né? Muito pelo contrário, numa disputa tão apertada, ir ou não para o segundo turno pode depender do desempenho das terceiras vias.
Rafael, você falou aí de uma disputa bastante polarizada. Eu vou puxar então desse ponto com você agora para a gente detalhar um pouco mais os resultados que vieram a público na última pesquisa Quest aqui na CNN, inclusive nós falamos sobre ela, desse recuo, né, que a gente viu que Bolsonaro chegou à menor série histórica ali na pesquisa Quest, na avaliação negativa do governo, essa avaliação negativa chegou à menor série histórica. Isso ainda a gente viu que na prática ali, né, não virou voto ainda para Bolsonaro, mas é um indicativo importante para o candidato à reeleição do Palácio do Planalto. Bolsonaro também empata com Lula agora, né, na região sudeste, de acordo com a pesquisa Quest, e descola Lula só descola do presidente na região nordeste do país. Eu queria que você fizesse para a gente uma leitura sobre esses dados agora, a gente vendo então essa avaliação negativa do presidente diminuir e ele crescendo na região sudeste e o Lula só descola dele mesmo nessa região nordeste do país. Qual a leitura que você faz desse cenário de acordo com o último levantamento que foi feito da pesquisa Quest, Rafael? Fundamentalmente uma tendência, né, um potencial de crescimento da candidatura governista, né? A gente sabe que, historicamente, na campanha formal, a candidatura do governo tende a aumentar, né, a sua intenção de voto, a sua imagem melhora. Isso por uma razão razoavelmente simples, né? A candidatura do governo é a única das concorrentes que consegue apresentar algo concreto, afinal, ele ocupa o poder e pode tomar a decisão que materializa mais fácil do eleitor perceber. Candidaturas de oposição optam e não tem muito o que fazer a não ser o discurso, né? A fala tentando convencer o eleitor que dá para ter uma alternativa mais segura. Então, acho que, em linhas gerais, esse é o grande desafio. Quando a gente olha os dados mais recentes, a avaliação de governo é certamente aquele indicador mais importante para tentar antecipar a tendência eleitoral. Então, nesse sentido, a gente já começa a ver uma redução dessa rejeição do governo. O problema, em particular, para a campanha de reeleição, é que essa redução de rejeição ela pode não se traduzir em voto. Isso por conta de um componente pessoal em relação ao presidente Bolsonaro. Quando a gente olha a rejeição, né, é uma rejeição muito maior do que a rejeição ao governo. Ou seja, o eleitor, em algum momento, ele diz, olha, até estou gostando um pouco mais do governo, mas tem alguma coisa no comportamento do presidente Bolsonaro que dificulta essa transferência da avaliação de governo para o voto. Isso possivelmente tem a ver com a maneira como o presidente Bolsonaro lida com alguns temas do debate público, o que acaba dificultando até o seu projeto, ficando isso muito explícito nos levantamentos do segundo turno. Rafael, e aproveitando, né, ainda falando de polarização, a gente viu na pesquisa também um grau de fidelização muito grande de quem pretende votar nesses dois candidatos que estão se saindo melhor nas pesquisas, Lula e Bolsonaro. Em compensação, quem tem votos aí na chamada terceira via não está tão convicto assim, né? Ainda pode ou pretende até mudar daqui até outubro. Essas composições, essas costuras estaduais podem refletir também na diferença de desempenho desses dois candidatos daqui até outubro com relação a esses eleitores não tão decididos assim? Ajuda e ajuda bem, é um ponto importante. E como a gente comentava, né, aqueles candidatos que mais precisariam dessas chapas estaduais, desses palanques mais fortes, como estão mal colocados nas pesquisas, eles não conseguiram construir de forma tão eficiente esses palanques. Você mesmo citou, no momento anterior, divisões dentro do MDB que tem um candidato próprio, né, tem uma candidata própria e, portanto, é tradutora dessa dificuldade, mas a ideia é justamente essa, é fazer uma campanha que consiga pedir voto, sendo bem explícito, de forma simultânea e com bastante intensidade. O problema é que, como não conseguiu construir, né, uns palanques boas, as candidaturas de terceira via, acabam dificultando. E não é por um acaso que o eleitor que hoje escolheria algum nome da terceira via, algum nome alternativo a Lula e Bolsonaro, é aquele que tem menos convicção.
tem menos convicção porque, pelo seguinte raciocínio, quem gosta do governo vota e escolhe a reeleição. Quem não gosta do governo vota naquele nome mais claramente de oposição. Então, essa terceira via está disputando um eleitor que acha o governo regular, alguma coisa um pouco acima de 25%, entre 25% e 30% do eleitorado. Mas como ainda ele não tem essa musculatura, dificilmente vai atrair de forma tão intensa esse eleitor indeciso. Daí que a tendência, me parece, é reforço da polarização Lula-Bolsonaro. Rafael, pegando desse ponto aí que você acabou de falar para a gente, você acredita que ainda há tempo de ter essa musculatura diante do pouco tempo que a gente tem agora, pela sua experiência, diante do curto tempo que a gente tem até o dia das eleições, há tempo dessa terceira via ainda ganhar tração? Se não há tempo mais na sua avaliação, o que faltou ali? O que faltou para que essa terceira via, de fato, ganhasse uma atração e virasse uma opção mais palpável ali, até no raciocínio do próprio eleitor, que esse nome de uma terceira via viesse mais à tona para esse eleitor no momento das pesquisas? Olha, Kenzo, se der, vai fugir do padrão histórico. Quando a gente olha as pesquisas, né, nas eleições anteriores, nesse momento, então, se eu recuar no tempo e voltar para agosto de cada ano eleitoral, as pesquisas que estavam sendo retratadas em agosto foram um bom indicador do resultado final. Então, teria que ter uma mudança desse padrão histórico, uma volatilidade maior ao longo do horário eleitoral, enfim, ao longo do debate político. Do ponto de vista da terceira via, dá para fazer uma aposta, porque se a gente olha as campanhas em particular, a gente vê algumas especificidades, né? Tem uma certa incerteza, os partidos não conseguem controlar e ver tudo o que vai acontecer ao longo da campanha, mas é pouco provável que isso aconteça. Acho que a tendência mesmo é de uma eleição muito polarizada, sobretudo porque Lula e Bolsonaro são nomes que já têm uma imagem muito consolidada para o eleitor. Então vai ser muito difícil essas campanhas apresentarem algo ao eleitor que eles não conheçam, seja de Lula, seja de Bolsonaro. Então, não tenho uma visão muito otimista em relação a esse crescimento da terceira via. As razões e por que isso não deve acontecer, imaginando que esteja minimamente correta essa interpretação, em primeiro lugar, é um problema estrutural, um problema do desenho da eleição presidencial. A eleição presidencial é o plebiscito, né? Gosta ou não gosta do governo. Então, gera posições duais, né? Polares, isso contribuindo para essa dificuldade da terceira via. O outro ponto é que a gente fala terceira via no singular, mas isso, na verdade, é só uma forma de expressão, né? A oferta de candidatos, não Lula, não Bolsonaro, é vasta. Portanto, nem esse mercado eleitoral é também unificado. E, por fim, falta identidade a essas campanhas, né? O que essa campanha quer trazer, né? Não basta ser só não Lula ou não Bolsonaro. Precisa ter um apelo maior, algo que, por enquanto, as campanhas ainda não conseguiram construir aos olhos do eleitorado. Rafael, como a gente queria conversar mais sobre esse assunto, é sempre interessante ouvir essas nuances da política. A gente queria falar muito mais, mas nosso tempo acabou. Eu te agradeço muito pela participação aqui. Conversamos com o cientista político Rafael Cortez. Muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade, Rafael. Obrigado, que agradeço. Quem sou, Stephanie, um prazer estar conversando com vocês da CNN. Fico à disposição e um bom dia a todos.